Pessoal, o deputado Marcel Van Hatten, ele solta muita desinformação aqui na comissão e acaba sendo desmentido pelo ministro da Justiça. Acompanhe. Eu tinha um minuto também de resposta ao deputado que me citou, mas eu só vou repetir aquilo que eu disse antes. Senhor ministro, aqui tem deputados que se insurgem contra a atuação da Polícia Federal e por isso o papel de Vossa Excelência de supervisão é fundamental. Inclusive já solicitei a assessoria que oficie diretamente o gabinete de Vossa Excelência sobre o pedido de investigação de 3 delegados da Polícia Federal no caso da perseguição que eu estou sofrendo, em virtude de uma fala na tribuna, e aguardamos as providências necessárias. Em primeiro lugar, a informação sobre em que fase se anda, se é que anda, em que fase anda, se é que anda essa investigação, e esse pedido de apuração e de providência. Agora, é interessante os nossos colegas aqui criticarem as cobranças que nós fazemos, agradeço ao deputado Márcio Marinho, que nós fazemos sobre a situação daqueles parlamentares que são perseguidos por palavras pela Polícia Federal. Isso é gravíssimo, ministro. Isso é um ataque à instituição, ainda mais grave do que o descaso do chefe da Polícia Federal de não ter vindo aqui, aliás, talvez por isso que não esteja vindo, porque sabe que deve para esta comissão e deve para o parlamento brasileiro quando persegue parlamentares como ele está fazendo. Agora, é engraçado. Olha, o tipo de perseguição que ele diz é apenas o cumprimento da lei, né? Porque esses parlamentares, principalmente do PL e do Novo, vivem todo dia atacando a democracia, atacando autoridades, e eles não querem ser punidos por tais feitos. Engraçado ver deputados do PT dizendo que estaríamos constrangendo o chefe da Polícia Federal, deputado Cabo Gilberto, porque somos investigados, ilegalmente investigados por falas que fizemos aqui, inclusive denunciando policiais federais. É interessante ver petistas dizendo isso, inclusive petistas que estiveram em listas de recebimento de propina de empreiteiros e que vêm aqui elogiar o trabalho da Polícia Federal. É uma inversão de valores total, deputados. Aí a gente vê a que ponto anda a base do governo em relação ao respeito que as instituições merecem. E é por isso, ministro, que aqui, para concluir, eu digo o seguinte. Eu lhe fiz perguntas objetivas sobre eventual demissão do delegado Andrei Rodrigues. Eu entendo que Vossa Excelência tem toda a condição de falar com o presidente da República para que ocorra essa troca. Essa troca é urgente, é necessária para moralizar novamente a Polícia Federal. A cúpula da Polícia Federal hoje está desmoralizada. É uma Polícia Federal que atende, sobretudo, a interesses políticos de perseguição, não os interesses da sociedade, que são de combate à corrupção, combate à criminalidade, combate ao terrorismo. E por isso a troca do delegado Andrei é fundamental. Ele não é mais importante que Vossa Excelência. Ele não tinha o direito de colocar Vossa Excelência nessa situação, de ele não vir aqui e a comissão decidir vir o senhor no lugar. Onde já se viu uma coisa dessa, deputado Cabo Gilberto? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está abaixo do ministro da Justiça no guarda-chuva hierárquico, que me parece tem mais poder que o ministro. Porque se o ministro não tem poder de dizer ao presidente Lula para trocar o chefe da Polícia Federal por estar desrespeitando o parlamento e mais, por colocar Vossa Excelência numa situação vexatória, que aqui, me desculpe a palavra pesada, mas é o ministro ter de vir aqui, porque o diretor-geral da Polícia Federal... Pessoal, eles querem trocar o diretor-geral da Polícia Federal porque o diretor-geral da Polícia Federal está trabalhando, tá? Ontem mesmo a Polícia Federal amanheceu o dia na casa do Cláudio Castro, tá? E está indo para cima do caso do Banco Master, que atinge frontalmente a ala bolsonarista. A começar pelo candidato à presidência da República, que é o Flávio Bolsonaro. Não mandou sequer justificativa para não comparecer na data marcada pela segunda vez. É vexatório para Vossa Excelência e para o Ministério da Justiça. Então, eu peço, até pelo bem do Brasil, pelo bem do cargo que Vossa Excelência ocupa, nem utilizarei todo o tempo, eu sei da sua pressa, eu sei que há outros compromissos, mas quero as suas respostas.
eu gostaria que o poder que Vossa Excelência disse que tem de supervisionamento fosse efetivamente exercido. Tanto na questão que eu já trouxe, e que vamos oficiar o gabinete de Vossa Excelência, como nas outras situações, inclusive do delegado Ramagem. Porque uma coisa é o senhor aqui dizer que a polícia tem autonomia, já fez, já aconteceu, o senhor não responde pela iniciativa, mas o senhor deve responder pela supervisão que o senhor disse. Então, que da próxima vez que o senhor vem aqui, não demorar muito, estarei aqui também, sei que vai demorar 2 semanas, algo assim, não é isso? A Comissão de Segurança Pública está organizando um evento, dia 9, eu vou perguntar a Vossa Excelência de novo quais foram as providências tomadas sob o ponto de vista da supervisão. Porque se não foram tomadas até aqui, porque não houve resposta às nossas perguntas, eu creio que esse prazo de 2 semanas será mais do que suficiente para que as providências efetivas sejam tomadas e quem sabe até lá André Rodrigues não esteja mais chefiando a Polícia Federal e, lamentavelmente, desonrando a instituição como tem feito hoje a cúpula dessa importante instituição brasileira. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado aos parlamentares. Eu queria abrir uma pequena divergência aqui com o deputado Marcelo Morrata, sempre lúcido. Embora eu compreenda a sua perspectiva, para mim, eu tenho que ser sincero, para mim não foi vexatório vir aqui, foi um prazer. Eu saio e tenho certeza que estaria a oportunidade de mais enriquecido de todo o debate parlamentar. Quem é um democrata convicto como eu, sempre tem que sair feliz do parlamento, sobretudo depois de um debate com a qualidade que foi feito aqui. Tentando sintetizar um pouco esse último bloco, presidente, eu diria que talvez uma lição do Norberto Bobbio fosse oportuna. Seguimos governos de leis ou de homens? Eu prefiro seguir o governo de leis. E se seguirmos o governo de leis, teremos que ser absolutamente respeitadores dos preceitos legais que saem dessa casa. É claro e é natural que haja uma expectativa em relação a certos fatos, mas o tempo da legislação, o tempo do processo é diferente do legítimo tempo da política. As coisas devem acontecer na sua marcha natural, o devido processo legal deve ser observado com absoluto rigor. Nós devemos estar, como foi dito aqui, sempre empenhados em sofisticar os procedimentos que assegurem a rigidez das decisões e dependermos menos da vontade deste ou daquele personagem. O esforço do Ministério da Justiça, a meu sentir, deve ser exatamente nessa direção, de manter um alto padrão de institucionalidade, que é o meu empenho, é o meu compromisso, é o que a minha trajetória de vida demonstra, e tenho certeza que a equipe qualificada que acompanha jamais descuidará 1 milímetro dessa perspectiva. Trataremos cada coisa no seu tempo, com a prudência necessária, sem nenhum excesso, jamais trocando o neurônio por bilis, sempre avaliaremos e sempre submeteremos cada um dos nossos encaminhamentos aos instrumentos de controle. A arquitetura da democracia brasileira é complexa, mas ela é multirreferenciada. Nós temos controles do sistema judiciário, do Ministério Público, do Parlamento, em alguns domínios do TCU, e nós temos que fazer sempre o empenho para verificando em cada situação concreta que tipo de falha está acontecendo, que tipo de inconsistência nós detectamos e como reforçar isso. É claro, é da condição humana que nós tenhamos as nossas vicissitudes, e a vicissitude produz um voluntarismo legítimo em muitas ocasiões. Mas aqueles que ocupam certas funções públicas, por estarem distanciados dos conflitos, eles têm que pautar a sua atuação na análise rigorosa de um governo das leis e não dos homens, verificando a proporcionalidade da resposta do Estado, a necessidade de adequação de cada instrumento, o seu tempo, as autoridades legítimas para adotarem cada uma das providências, permitir que essas providências, essas decisões sejam escrutinadas pelo Parlamento e pelos outros demais órgãos de controle. E o que eu posso dizer é que eu saio daqui muito melhor do que cheguei, muito melhor informado. Eu determinei que nosso Secretaria de Assuntos Legislativos redobrasse o cuidado em acompanhar cada um dos conteúdos e das proposições das comissões no que diz respeito à pasta, para que nós possamos incluir essas proposições como insumo de nossas iniciativas e de nossas decisões. O Ministério da Justiça está de portas abertas para cada um dos senhores. Quero ter a honra de recebê-los, como vim aqui em vossa casa, com absoluto desprendimento e com o propósito de ser seguro, sincero, como é o meu modo de agir. O senhor fez uma referência muito
aguda e muito percussiente quando reportou que alguns dos deputados aqui do Estado da Bahia prestigiaram e deram um depoimento favorável, mas isso não foi só por territorialidade, isso foi por observância de toda a minha trajetória. Eu, quando fui Procurador-Geral de Justiça, tratei com absoluta isenção, empenho, todos os 39 deputados federais, os 63 deputados estaduais, os vereadores e prefeitos, sem olhar a cor partidária ou qualquer outra coisa. Então, tenha certeza que essa presença, esse depoimento, não foi por um critério apenas territorial, foi por um testemunho de proximidade de uma trajetória que continuará com a mesma rigidez, tenho certeza, e juntos tentaremos superar e corrigir cada um desses déficits que nós verificamos. Eu queria agradecer. O presidente tinha feito a generosidade em função do voo de marcar o final para 10h30, são 11h44. Eu temo que tenha dificuldade, mas estarei indo para esse evento no Mercosul, não representando apenas o Ministério, mas representando também esse colegiado que trata de relações exteriores, inclusive tratando de cooperação internacional em todo o nosso entorno. Fico muito feliz, muito agradecido de estar aqui, estarei disponível para tantas vezes quanto forem necessárias, aqui ou em qualquer outro lugar, e receberei cada um dos senhores com muito prazer e com muita alegria no nosso Ministério da Justiça. Eu agradeço a oportunidade, presidente. Senhor presidente. Quem tá chegando aí agora, vai deixando aquele likezão pra gente, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações para ficar por dentro das novidades que a gente traz para vocês todos os dias. Eu sou Newton Castro e este é o NCR Agora. Até o próximo vídeo.